Doutor Ricardo, já estamos ao vivo. Opa! Olá a todos, queria apresentar esse projeto para vocês. É um projeto que o ClapBio já faz há 6 anos, esse é o 7º ano. Começou com um workshop sobre medicamentos biológicos, voltado para os pacientes, a gente até chamava de foco, é o paciente. Com toda essa pandemia, com todas as limitações que nós temos enfrentado, nós não podemos fazer o nosso evento presencial, como fizemos nos últimos 6 anos, mas não poderíamos deixar de fazer. Então, ele vai ser, esse ano, dividido em várias etapas. A gente sempre fazia num dia inteiro, para que fique mais fácil para que todos possam participar. Esse era feito em diferentes dias. Hoje é o primeiro dia, o lançamento do projeto. Para esse lançamento, eu não poderia começar de forma diferente. Eu convidei meu grande amigo, o Dr. Denis Viana Araújo, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um companheiro de muitas batalhas, muitos trabalhos, amizade de mais de 20 anos. Me lembro até hoje, no dia que nós nos conhecemos, numa salinha do IBMEC, no Rio de Janeiro, provavelmente no ano de 1998, 99, e pudemos cultivar essa amizade, esse respeito e essa admiração profissional também. Então, não teria como começar essa nova etapa desse projeto sem a presença do Dr. Denizar, que, afinal de contas, no primeiro dia desse projeto, ele estava lá comigo também, recebendo todos vocês. Então, muito obrigado, Denizar. É uma honra ter você aqui conosco, além do prazer enorme. Agradeço também o Tiago Farina, diretor de Advocacy do Instituto Opoguia, também parceiro de muitas lutas, batalhas pelos direitos dos pacientes, assim como a Priscila Torres da BioRede, também de muitas lutas. Então, estou parecendo político falando hoje. Não tem nada de política aqui não, tá, gente? É só, o companheiro foi só a palavra mais adequada que eu consegui achar nesse momento aqui de improviso. Mas, enfim, então eu queria agradecer a todos, agradecer a presença de todos vocês que estão nos assistindo. O fato desse evento ser online nos dá a possibilidade de chegar a mais gente também. Então, tem mais pessoas tendo acesso a essa plataforma, acesso a essa informação, que muitas vezes, pelo fato de ser presencial, ficava um pouco mais limitado, né? Eu não poderia deixar de agradecer ao apoio da AbbVie e da Janssen, que nos apoiaram ao longo desses 6 anos e continuam nesse 7º ano. Agradeço também a forma ética com que lidaram que conduziram todo esse acordo de ajuda financeira, sem nenhum tipo de interferência no nosso conteúdo, ou no tema, ou na agenda. Tudo foi feito pelo ClapBio. Então, o ClapBio é responsável por tudo que está sendo apresentado hoje aqui. Bom, eu queria finalizar essa introdução dizendo que muito da ideia de ter o Dr. Denis Viana aqui também é pelo fato de que nós temos sempre uma proposta propositiva. O que a gente imagina é sempre buscar os melhores caminhos, os caminhos mais eficientes e mais eficazes para a gente conseguir cuidar da segurança do paciente, para a gente conseguir chegar aonde os nossos objetivos de dar ao paciente o acesso à melhor terapia, de dar a esse paciente o acesso e a informação, de dar a esse paciente uma educação no trato com o seu médico, enfim, no trato com a sua patologia e com a sua terapia. Então, o que eu queria propor aos dois outros convidados, além do Dr. Denizar, é que a gente pudesse usar essa experiência do Dr. Denizar, principalmente essa recente como secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde, para que a gente possa discutir quais são os bons caminhos, quais são os melhores caminhos para que a gente possa oferecer ao paciente um acesso a medicamentos de qualidade e que toda a questão do médico, do envolvimento, da relação do médico com o paciente seja respeitada e que o paciente tenha acesso à melhor terapia que lhe convém naquele momento. Se o doutor Denis Viana concordar, eu gostaria de abrir para que ele possa fazer uma introdução e depois a gente iniciaria com o debate. Muito obrigado, Denis. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Ricardo, Priscila, Tiago, por essa oportunidade. É prazeroso estar entre amigos queridos e pessoas que têm uma oportunidade num debate como esse de trazer realmente uma proposta. Porque aqui tem o Tiago, que é um expert em políticas públicas e atua e já mostrou que como uma organização do terceiro setor pode influenciar uma formulação de política pública com impacto para a população.
A Priscila conhece muito da visão do paciente, das organizações de pacientes que cada vez desempenham um papel mais importante também na formulação das políticas de saúde. E no tema em especial, o Ricardo conhece de ponta a ponta toda essa história da terapia biológica, dos biosimilares, da discussão regulatória, da discussão agora de acesso. Então, é uma oportunidade ímpar. E certamente essa discussão, a gente acompanhou isso, né, Ricardo, lá desde o início, a chegada dos primeiros biosimilares, com muita desconfiança ainda, porque havia realmente muitas fragilidades ainda no processo inicial, regulatório, e alguns países, inclusive, fizeram aquisições de produtos sem a menor comprovação em termos de qualidade do produto, nem estamos discutindo biocomparabilidade, estamos discutindo qualidade no primeiro momento, mas eu penso que nós avançamos muito nesse aspecto, né? As agências regulatórias criaram modelos robustos para avaliar de forma correta os biosimilares, no sentido de comparabilidade com o produto de referência, as questões das discussões de extrapolação da indicação, e tudo isso avançou-se bastante. E a gente chega no tema, eu acho que é o tema importante nesse momento, que diz respeito à intercambiabilidade, que certamente vai motivar uma proposta de como lidar com isso. Eu acho que essa é a questão objetiva que a gente deveria tratar aqui, aproveitando essas cabeças privilegiadas e premiadas que estão aqui para essa discussão. Eu tive uma oportunidade de passar no Ministério da Saúde, a minha secretaria era responsável por essa política, né, política da assistência farmacêutica, e eu, mesmo no Ministério, eu sempre critiquei um desalinhamento que houve no passado entre a política do desenvolvimento produtivo, as PDPs, e a assistência farmacêutica, naquilo que era você propor biosimilares, um número maior de biosimilares para uma mesma molécula. Eu falava isso, olha, isso do ponto de vista da ciência farmacêutica não faz sentido. Sendo o Ministério da Saúde, em várias áreas terapêuticas, o centralizador da compra, em tese, o formulador da política, e isso vai dar problema. Eu acho que nós estamos diante de um fato, isso é fato, está aí, está posto, existem compromissos anteriores até a nossa chegada, de compra governamental, de desenvolvimento. Então, nós temos que agora pensar o seguinte, nesse estágio, como agir para que a gente possa garantir a continuidade da política, que é importante, sem dúvida nenhuma, houve muitos avanços na política para o desenvolvimento produtivo do país, para a formulação de um complexo industrial, mas a gente tem que garantir, da outra ponta, a assistência farmacêutica aos pacientes, com segurança, com eficácia, com qualidade. Como encontrar isso? Eu tenho algumas ideias que eu vou, ao longo do nosso debate, expor, porque eu acho que a gente tem que encontrar um caminho. E tem que encontrar um caminho que contemple todos os pontos de vista. O olhar do paciente, o olhar daquele que vai formular a política, o olhar daquele que conhece a tecnologia, do prescritor. Se não encontrar esse equilíbrio, nós certamente vamos propor algo que não vai se consolidar no médio e longo prazo. Então, eu tenho algumas sugestões que certamente serão interessantes da gente discutir aqui com esse grupo tão qualificado. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Prazer, Benizar, uma honra. Obrigado pelo seu insight inicial. Eu vou passar a palavra, então, para o Tiago, para ele falar um pouquinho, fazer uma abertura, contar para a gente um pouquinho dos trabalhos que está fazendo agora, de como ele imagina que a gente possa também ir nessa conduta produtiva em relação aos caminhos que a gente pode estabelecer para o melhor acesso do paciente às terapias que estão disponíveis. Oi, Ricardo. Primeiro, em nome do Oncoguia, super te agradecer pelo convite. Para a gente é uma honra estar junto com vocês. Né? O Benizar aí, que você já fez uma apresentação aí que dispensa maiores comentários. Realmente é uma honra estar aqui do lado dele. Inclusive no quadradinho aqui, pelo menos para mim, eu estou do lado dele. A Priscila, que é uma amiga aí de longa data também, apesar dessa carinha de menina, né? Assim, a gente tem discutido muito esse assunto no Oncoguia e eu acho que a gente sempre procura pensar, né, como é que o paciente está enxergando essa questão.
E tentar levar para um ambiente aí de discussão essa perspectiva do paciente. Claro que a gente também tem que ter a responsabilidade de, como bem disse o Denizar, entender o lado de todos os players que de alguma forma vão contribuir, né? Porque a hora que a gente consegue realmente enxergar todos os lados, a gente pode pensar nas melhores soluções. Um fato que se destaca muito é realmente várias informações que estão aí circulando, algumas até inverídicas, sobre o tema de biosimilar, né? Eu acho que a gente tem, não é porque biosimilar não é sinônimo de pouca qualidade, isso não, né? A gente tem que desmistificar isso, porque ainda existe. Você pode ter biológicos com qualidade, biosimilares com qualidade. Eu acho que isso tudo é um aspecto relevante para a gente pensar do ponto de vista regulatório, né? A gente tem uma agência para definir regras aí de qualidade, e a gente tem uma agência muito boa, que é a Anvisa. Agora, a gente sempre tenta trabalhar ali como que a gente pode poupar o paciente de mais estresse, né? Essa discussão sobre que aconteceu e ainda acontece às vezes com genérico, né, de médicos que falam assim, olha, não toma genérico, por que a gente tem que alimentar ainda mais o paciente dessa desconfiança sistêmica? Né? Então, acho que um papel importante, propositivo que a gente tem que ter é de buscar adequados modelos regulatórios, justamente para trazer segurança, né, qualidade aos produtos e segurança em todo o fluxo de relacionamento do paciente com o sistema de saúde, com dispensação de medicamentos, com monitoramento, né, dos possíveis efeitos e eventos advindos do uso desses produtos, porque a partir do momento que a gente conseguir ter um sistema que ganhe a confiança da sociedade, eu acho que todos ganham com isso. Então, eu acho que é muito nessa linha. A gente está tentando realmente chegar e contribuir para a formação de modelos regulatórios que possam, de uma maneira muito justa, né, muito comprometida com o bom funcionamento do sistema, trazer a segurança para todos os players e especialmente para o paciente, a tranquilidade, né, do paciente, para que ele não fique ainda mais exposto a essa confusão de informações muitas vezes enviesadas. Muito bom, Thiago. Excelente colocação. Vamos explorar isso ao longo do debate, com certeza. Tem algumas ideias também. Priscila, te agradeço também, mais uma vez, teu enorme apoio e peço para você também fazer sua introdução inicial, por favor. Olá a todos, doutor Ricardo, obrigada pela oportunidade de estar representando os pacientes aqui, representando a BioRede Brasil. Muito obrigada por participar, doutor Denizar está aberto, mais uma vez, como sempre, a discutir também, a nos ensinar, enquanto pacientes, de que forma que a gente pode entender os processos de incorporação de tecnologia, os processos de disponibilidade de tecnologia, né? Isso é muito importante porque, como o Thiago falou bem, assim, existem vários pontos de preocupação que fazem parte da jornada do paciente, e eu sou muito feliz hoje de dizer, assim, o tema de biosimilares é um tema que nós acompanhamos desde o ano de 2009, e nós tivemos vários momentos, né? O primeiro momento, a gente tinha aquele medo do que seriam os biosimilares, e hoje a gente já não tem isso. Todos os pacientes, hoje, em especial os pacientes da reumatologia, que são os pacientes que mais utilizam, que eles mais conhecem esse termo biológico, porque é uma terapia que fez uma grande diferença na nossa jornada do paciente. Há 25 anos atrás, há 20 anos atrás, falar de um paciente com artrite reumatoide, 10 anos de diagnóstico, era um paciente que ele já tinha grandes sequelas da doença, grandes comorbidades, deformidades irreversíveis. E hoje, os pacientes dos últimos 15 anos de artrite reumatoide, eles já experimentam outra oportunidade de qualidade de vida, e nós podemos experimentar a remissão, né? Eu acho que a remissão da artrite reumatoide em especial, e das doenças reumatológicas, doenças imunomediadas, a remissão, ela não é a cura, mas ela é o objetivo-alvo do tratamento da nossa doença, e os medicamentos imunobiológicos, eles tiveram muita participação nisso. E a chegada dos biosimilares, ela chegou a ser, ela começou, os pacientes começaram a ouvir biosimilares com aquele receio e sempre fazendo aquela reflexão, biosimilares, medicamentos genéricos, e aí fazia aquela super confusão na cabeça dos pacientes. Hoje, os pacientes já começam a falar de biosimilares
e eles já começam a perder esse medo de biosimilar, né? Eu acho que é super importante a gente lembrar que quando a gente discute medicamentos biosimilares na América Latina, nós temos diversos sistemas de saúde e diversos sistemas de regulação. E o Brasil, por meio da Anvisa, nós temos muita garantia de que todo medicamento imunobiológico registrado no Brasil, ele comprova qualidade, eficácia e segurança. Então, nós não vamos ter o risco de estar recebendo um medicamento que não tenha qualidade, porque a base de registro nos garante essa qualidade. Mas os nossos desafios, eles chegam na assistência farmacêutica, né? Porque nós precisamos pensar de que forma os medicamentos imunobiológicos, os medicamentos biosimilares, eles precisam ser regulamentados na cadeia de distribuição para que ele possa, de fato, trazer economia para o sistema de saúde e ampliar o acesso aos pacientes. Quando nós ouvimos falar de medicamentos biosimilares no ano de 2009, sempre existia aquela discussão, eles serão muito mais baratos, o preço do medicamento biosimilar vai ser muito menor. Eu lembro muito que tinha muito aquela discussão, 30% menor. E hoje, quando a gente começa a observar as primeiras compras de medicamentos biosimilares no Ministério da Saúde, a gente olha que não existe tanta diferença de economia. E nós não estamos vendo, né? A gente já tem na reumatologia 3 anos de medicamentos biosimilares sendo fornecidos e a gente não consegue observar se houve esse impacto de aumento do acesso e a economia para o sistema de saúde. E nós, enquanto pacientes, isso é uma ansiedade muito grande, porque se você pensa em ampliar o acesso, eu penso em levar essa tecnologia em um momento mais precoce da jornada do paciente, para que ele possa ter um impacto menor sobre a sua qualidade de vida e que ele não venha ser afastado das suas atividades laborativas, porque um grande desafio das doenças imunomediadas, da reumatologia, da dermato, da gastro, é o impacto que essas doenças crônicas têm sobre a questão socioeconômica. Então, é um custo que ele é totalmente indireto e que ele não é contado dentro da conta do Ministério da Saúde quando faz a avaliação de uma tecnologia. Então, a gente não tem o impacto, a gente não coloca lá a conta do INSS, a conta das famílias, do paciente, aquela conta que não está somada à tecnologia, mas que ela faz parte da jornada do paciente. Então, a gente precisa pensar em todos esses desafios, e eu acho que hoje o nosso maior desafio em medicamentos biológicos está na questão da cadeia de dispensação. Como dispensar, como fazer essa dispensação aos pacientes, como monitorar esses pacientes, e de que forma que nós, pacientes, devemos estar cada vez mais tranquilos que o tomador de decisão está pensando na qualidade e na manutenção da qualidade do tratamento de todos os pacientes que usam essa tecnologia, que não é barata. A gente pode falar, mesmo originador ou biosimilar, é uma tecnologia que tem um custo muito grande aos cofres públicos. Então, a gente precisa pensar em como ter isso de uma forma mais organizada, muito mais rastreada, e que a gente não tenha desperdício tanto do dinheiro público quanto do tempo de oportunidade de tratamento, que isso é muito importante em uma doença imunomediada. Denisa, quer fazer alguma Eu achei muito interessante esse comentário da Priscila sobre a expectativa do preço, do desconto. E realmente, historicamente, a gente olhava, e pelo menos o exemplo europeu era esse, você esperava 30%, 35% de desconto. Por que isso não aconteceu no Brasil? Eu analisei muito isso, eu tive a oportunidade, enquanto ministério, de fazer a primeira aquisição de biosimilar, que foi do Etanercept. Se você olha a história da terapia biológica na reumatologia no Brasil, quando o Brasil fez aquela opção lá atrás de incorporar 8 biológicos, né, era uma terapia de proteína de fusão e mais 7 biológicos, ele conseguiu uma estratégia, e até interessante, até depois ouvi um pouco o Thiago sobre isso, de um poder de barganha enorme. Quer dizer, o Brasil, ele conseguiu os menores preços desses medicamentos no mundo. Eu tive a oportunidade, em alguns momentos, de comparar o adalimumab, que era o medicamento de maior importância de compra, né, em termos percentuais desse grupo, e você comparava com os preços mundiais, o Brasil tinha o menor preço. Então, a história dos 10 anos de terapia biológica, porque gerou uma guerra de preços, quando chegaram os biosimilares, o preço já estava muito achatado. Então, aquela expectativa de que você teria aquele percentual, ela não se concretizou no primeiro momento. Foi uma leitura que eu fiz baseado nesse histórico. E realmente, isso, inclusive, gerou discussões
acaloradas dentro do próprio Ministério, eu fazendo essa defesa, porque em dado momento, eu me lembro bem, isso já era no processo de compra da PDP, o DELOG, que é a área de compra do Ministério, eu queria, não, a gente quer X% de desconto. Eu falei, não, mas por que desconto? Não, porque tem essa história que tem que ter um desconto, não sei o quê. Eu falei, mas você tem que olhar o contexto agora é diferente, até porque contratualmente na compra da PDP estava previsto que você pagava o preço, o último pregão, que a gente estava cumprindo. E eu defendi isso dentro do Ministério, veja bem, eu falei, olha, aqui nós temos que ser legalistas, se o contrato está dizendo que tem que pagar isso, e nós temos que obedecer o contrato, porque é um contrato de uma Big Pharma com o laboratório público oficial envolvendo uma indústria nacional também. Mas a explicação que eu tinha, eu poderia contestar, mas a gente está pagando um preço maior ou menor, que o contexto do mercado tinha levado a esse achatamento. Isso foi uma característica que aconteceu. Eu vou deixar mais uma rodada, eu ainda não vou colocar o meu pensamento assim, das propostas em termos daquilo que eu achei também importante, que a Priscila levantou, que agora a gente já venceu algumas etapas, a gente tem que discutir agora a assistência farmacêutica. Como é que a gente executa isso? Eu acho que esse que é o tópico aqui para a gente poder avançar. E tem um paralelo interessante, que é, quando você fala para doenças reumatológicas, a preocupação com intercambiabilidade é muito maior do que, o Tiago sabe muito bem disso, no câncer, porque os tratamentos tendem a ser mais pontuais quando comparado à terapia biológica. Então, nós temos contextos diferentes aí também. Eu acho que, no primeiro momento, há uma preocupação maior dos pacientes ligados às doenças reumatológicas por conta dessa própria característica. Mas, enfim, ainda não vou... Vamos deixar rodar para a gente aquecer aí o debate. Legal. Excelente. Eu queria só pontuar uma coisa também que a Priscila falou, porque eu estou lendo também os comentários das pessoas aqui sobre o biosimilar e tal. Então, e essa é uma oportunidade também, que a gente está em contato com muitos pacientes, esse é um evento voltado para os pacientes, é que a gente realmente tinha uma discussão, uma preocupação muito grande com a entrada dos biosimilares e tal. Essa é uma discussão sobre qualidade, eficácia e segurança que a gente não deve ter mais. A gente não deve mais perder energia com isso. O medicamento biológico similar aprovado no Brasil pela Anvisa, desde que a gente tem a nossa regulamentação RDC 55 de 2010, é um medicamento que comprova qualidade, eficácia e segurança. Ele é bom. Essa discussão não tem mais. Ela não tem por que a gente perder energia com isso. O medicamento é bom. O que a gente está discutindo, ele é bom porque ele mostrou através de evidências que ele é bom. O que a gente está discutindo é, no momento da utilização dele, qual é o melhor cenário para utilizar esse medicamento, dado que a gente está falando sobre dois medicamentos que não são idênticos. Esse é o ponto principal da discussão de uma intercambiabilidade. Senão a gente não estaria discutindo intercambiabilidade. Se a gente estivesse falando de dois medicamentos genéricos, sintéticos, idênticos, essa discussão não faria sentido. Então a gente só está discutindo porque a gente ainda carece de evidências robustas de que múltiplas trocas entre medicamento biológico, entre medicamentos biológicos similares, e aí eu estou falando de um medicamento inovador, originador, e estou falando também de um biosimilar, e de um segundo biosimilar, de um terceiro biosimilar. Existem drogas biológicas que têm já 4, 5 biosimilares aprovados no Brasil. Então a gente está falando de aumento de incertezas quando a gente não tem uma evidência segura. Então isso impacta, num primeiro momento, em atitudes administrativas. Quer dizer, como que a gente organiza isso? Administrativamente. Eu também não vou dar para vocês o caminho, porque eu também não sei. A gente está discutindo para isso. Mas são medidas administrativas para tentar minimizar, no momento em que a gente ainda não tem evidências que nos garantam essa tranquilidade, que a gente possa ter medidas que minimizem o risco de algum efeito desagradável ou que a gente não espera, inesperado, em relação a isso. Mas eu vou deixar o Tiago falar um pouquinho mais também. Tiago, fica à vontade aí. Legal. Até para falar um pouquinho da oncologia também, já que a gente estava aqui batendo na reumatologia, né? Não, mas eu acho que eu vou pegar ainda exemplo da reumatologia, psoríase, porque eu acho que essa discussão, eu acompanhei recentemente as reuniões da Conitec, né, e aí acho que já entrando na fase da vida como ela é, assim, de como é que as coisas vão funcionar, a partir da 88ª reunião da Conitec, as reuniões passaram a ser transmitidas ao vivo, né? Até agradeço ao Denizar, porque eu sei que tem dedo dele nisso aí, e eu confesso para vocês assim, que eu não sei
eu me sinto realmente uma farsa, né? O que eu fazia antes, porque sem conhecer as reuniões, eu não sei como tudo que eu falava, assim, era especulação, era absoluta especulação, né? Assistindo as reuniões, eu tenho como falar com segurança, né, o que eu vi, e de certa forma enxergar como as pessoas que estão ali estão enxergando, né? Porque é isso que o vídeo permite que a gente faça. E me chamou a atenção numa discussão que estava acontecendo ali de acho que é artrite, até a discussão era sobre o termo, se era artrite psoriásica, psoríaca, enfim, a discussão, uns 10 minutos foi para discutir sobre o termo, né? Exato, mas enfim, superando esse aspecto, foi apresentado ali pelo núcleo de avaliação de tecnologia, eles chamaram a atenção para a nota técnica da Anvisa, que diz, basicamente, que a Anvisa entende não serem adequados múltiplas trocas entre produtos biosimilares e o produto biológico comparador, ficando a rastreabilidade e o monitoramento bastante dificultados nesse caso, né? Esse é um ponto que é bastante destacado aí na nota técnica da Anvisa, e aí ela até diz lá que isso tem que ser uma conversa, né? Tem que ser uma decisão aí entre médico, paciente, tem que ser muito conversado tem que ser objeto de uma conversa e de um manejo adequado, né, por parte do especialista. Então, em resumo, acaba ficando muito em função da prescrição médica. Inicialmente, no protocolo, no PCDT, de artrite reumatoide, eles chamaram a atenção, resgataram na PCDT da artrite reumatoide, havia sido inserido um trecho dizendo que a troca de um medicamento biológico por um biosimilar, ou vice-versa, em paciente que já estava ali se utilizando e tendo bons resultados, só deveria ser realizada de acordo com a prescrição médica. O que uma orientação dessa gera na prática? Você vai ter que ter as duas opções, teoricamente, ou 3 opções, ou 4 opções, né? Aquele centro que está tratando o paciente, dependendo da avaliação do médico, ele vai definir um tratamento e ele tem que ter as opções. Agora, imagine se você trabalha numa logística que você vai fazer licitação apenas com um produto mais barato, com quantitativo total, você não vai ter essa opção. Simplesmente você não vai ter essa opção. Então, assim, as coisas têm que estar conectadas, né? Se você vai partir dessa linha da recomendação da Anvisa, de ter uma conversa entre médico e paciente, a decisão ser ali tomada, para isso você precisa ter as opções disponíveis para isso poder acontecer na prática. No final das contas, já concluindo aqui, que eu queria muito ouvir a opinião aí da Priscila e do Denizar, porque eu fiquei com bastante dúvida, a discussão foi numa linha de não seguir isso, e seguir, tirar, inclusive, mudar o protocolo da artrite reumatoide, para que seja ofertado aquilo que estiver disponível, né? Exatamente aquilo que estiver disponível. No meu entendimento, você tirou essa opcionalidade aí do médico poder trabalhar, né, de acordo com a convicção dele, de acordo com a forma que ele entende ser adequado manejar aquele paciente, né? Eu fiquei com essa impressão, e isso vai ter um impacto, né? Vai ter um impacto em toda a cadeia, vai ter um impacto na hora de você comprar, vai ter um impacto na hora de você definir protocolos institucionais, enfim, vai ter um impacto geral, e eu queria saber se vocês acham que isso é adequado ou não, porque são realmente aí os especialistas, né, nessa parte até mais clínica. Posso dar só um insight? Inclusive, contrariando a consulta pública, ou seja, as recomendações e as sugestões que foram levadas para a reunião. Eu assisti ao vídeo inteiro também, e foi levada a essa reunião, ou foram levadas, propostas de mudança no texto de acordo com a nota de esclarecimento da Anvisa, ou seja, levando em consideração a nota de esclarecimento da Anvisa, levando em consideração dados técnicos que foram apresentados na consulta pública. Isso foi levado por uma pessoa da Conitec para essa discussão, inclusive sugerindo um novo texto, e esse texto foi abortado. Simplesmente, naquela decisão, não vai ser nada disso, a gente vai fazer assim. E da forma como o Thiago falou, onde fica para o paciente o que tiver disponível naquele momento. Não importa qual seja o medicamento. Ricardo, só também... Uma PCDT, protocolo clínico de diretrizes terapêuticos. É complicado.
só assim, acho que assim, vale essa reflexão, assim, porque eu fiquei com a sensação de que estava indo por uma linha alinhada com a da Anvisa, de repente, alguém faz uma proposta, sabe a sensação que eu tenho? Que às vezes a discussão, o povo já está meio cansado da discussão, acaba passando, assim, desse jeito. Eu não sei se a discussão foi aprofundada do jeito que deveria ter sido pela complexidade e pela sensibilidade dela, né? Mas é algo assim que o processo de tomada de decisão eventualmente está sujeito, e ajustes também precisam ser feitos nesse processo para que você tenha a decisão mais segura possível, né, para o tomador de decisão, né, da forma realmente com a maior profundidade possível, né. Eu gostaria só de comentar o trecho, né, que foi o trecho de sugestão para a inclusão no PCDT, não somente naquela discussão da Conitec, a Conitec discutia a abordagem do termo, da indicação de troca ou não, conforme a prescrição médica, não? Então, o texto que tinha, e o texto que foi também, foi uma contribuição de pacientes e sociedades médicas, é a troca de um medicamento biológico por outro medicamento biológico ou biosimilar em paciente que vem respondendo adequadamente à terapia, deve ser realizada de acordo com a prescrição médica. E, por exemplo, na página 18 do protocolo clínico de artrite reumatoide, que foi publicado agora no mês de agosto, está dizendo que essa troca deverá seguir de acordo com a prescrição do Departamento de Assistência Farmacêutica. Então, a própria interpretação de texto, de redação do texto, nos dá a entender que a assistência farmacêutica vai prescrever o biológico, que a gente sabe que não é, né, que o prescritor é o médico assistente, e a disponibilidade do medicamento seguirá o componente da assistência farmacêutica notificado por nota técnica. E aí fica uma super confusão, porque a gente não sabe como que vai ser, né? Então, para a gente já tem 3 biosimilares, e de repente a gente não sabe em que compra vamos receber o quê. Posso adicionar mais uma complexidade aí? Vontade. Muito bem lembrado pelo Tiago, o nosso modo de compra, de licitação da 8666, coisas que a gente deveria repensar o nosso arcabouço jurídico. A gente tinha que evoluir muito no modelo de gestão pública, mas não é o tópico daqui da nossa discussão. As compras centralizadas, o PDP, elas vão obedecer o quê? Os acordos foram feitos. Bom, vamos imaginar que você tem três biosimilares para a mesma molécula, mesma indicação. Segmentou-se o mercado. O acordo previa o seguinte: então, a indústria A vai produzir 20%, a indústria B vai produzir 50%, a indústria B o outro percentual. Então, quando todos estiverem produzindo os biosimilares, a compra governamental vai obedecer essa divisão. Agora, imagina como é que vai ser para distribuir para os estados. E aí vem a primeira sugestão minha que eu já queria colocar aqui para a gente discutir propostas. Uma das questões mais produtivas quando eu estive lá foi a aproximação com os estados, através do CONAS. E aqui eu vou citar o nome das pessoas, que eu acho que são pessoas que merecem uma citação. Primeiro, o próprio Jurandir Frutuoso, que é o secretário executivo, doutor Jurandir Frutuoso, secretário executivo do CONAS, uma pessoa com uma visão de sistema de saúde, uma preocupação com a qualidade da assistência. Foi muito produtivo essa aproximação da minha secretaria com ele. E o coordenador da assistência farmacêutica no CONAS também, que é o Weber, que tem uma visão que é ex-Ministério da Saúde, conhece bem a assistência farmacêutica. Eu acho, isso é totalmente pessoal, que o caminho para a construção de uma política tem que discutir com o CONAS como que os estados, porque você vai ter uma assimetria desse processo de distribuição. Não dá para chegar e distribuir assim, toma 20 para cá, 30 para lá, vai ter que, de alguma maneira, discutir com os estados, com as assistências farmacêuticas dos estados. Tem profissionais de altíssima qualidade. Eu posso elencar aqui vários estados onde eu sempre tive contato com as assistências farmacêuticas. De alguma maneira, vai ter que encontrar um meio de organizar essa distribuição para os estados, para que evite isso que o Ricardo falou. A troca, cada vez tem uma troca, você tem um máximo
de estabilidade no fornecimento para os estados, para que a política se dê de forma efetiva. Na primeira oportunidade que nós tivemos lá com a Etanercept, e eu, inclusive, fiz essa proposta. A gente tinha que comprar 70%, falei, compra 30% do medicamento de referência, para que a gente possa manter os pacientes e aqueles que estão... E o Etanercept era o melhor produto para começar. Era uma proteína de fusão, com menos imunogenicidade. Seria uma forma de você ter um piloto para poder ir ajustando isso. Né? Naquele momento, você só tinha um biosimilar. Agora está mais complexo. Você vai ter mais ofertas de biosimilares. E o caminho que eu vi nesse primeiro momento é esse alinhamento com as assistências farmacêuticas dos estados. Vai dar mais trabalho? Vai. Era muito melhor se você tivesse uma política da União em relação a isso, né? O Ministério da Saúde. Mas eu não consigo visualizar como isso vai acontecer de uma maneira top-down. Só consigo hoje enxergar uma participação ativa com soluções regionalizadas. Olha aqui, esse estado aqui tem já tem um perfil, já tem o contingente de pacientes que está recebendo, você tem essa coorte de pacientes, para que, de alguma maneira, você faça uma distribuição com o máximo de estabilidade possível. Essa é uma primeira questão que eu queria colocar aqui para ouvir os pontos de vista do Tiago, da Priscila, do Ricardo, nesse sentido. Ricardo, posso fazer um comentário? Pode ficar à vontade. Eu acho super interessante, assim, eu acho que realmente não vai dar para fazer uma distribuição realmente sem envolver os estados. Eu estou aqui pensando, Denizara, até nessa sua linha, sei lá, que eu me lembro há uns 7, 8 anos que também se discute um modelo de rastreabilidade de medicamentos, né? Tinha até um código bidimensional, era uma resolução da Anvisa que ela acabou sendo adiada para... Sinceramente, nem me lembro agora se entrou em vigor, mas eu acho que não. Eu sei que, assim, ela prometia realmente, eu consegui identificar da saída do fabricante para até onde foi quem tomou o medicamento. Seria uma forma... E pensando em medicamento biológico, que você precisa ter uma boa farmacovigilância, pelo menos em tese deveria ter a rastreabilidade seria muito interessante. Até para você, nessa distribuição de medicamentos para o Estado e para facilitar o trabalho dos estados e das instituições, você conseguir identificar que medicamento, qual dos produtos que o paciente está tomando, né, porque às vezes o médico prescreve uma coisa, só que quem vai distribuir, acho que a Priscila pode me corrigir se eu estiver errado, é um polo de dispensação que às vezes não está com todas as informações, não sabe exatamente qual foi o produto que o paciente tomou, e pode não ter talvez esse controle. Não sei se isso alinhado a um processo de rastreabilidade traria mais confiança, né, e segurança para o processo. Sem dúvida traria, né? Tiago, isso é uma discussão também longa, né? Que a gente tem muito. Aliás, essa é uma discussão mundial, não é só nossa. Né? O mundo inteiro discute a questão da rastreabilidade de medicamentos, de uma forma geral, né? Mas especificamente o biológico, pelas suas características próprias. Pensando um pouco até no que o Denizar propôs, imaginando um trabalho já setorizado, como que a gente conseguiria, Denizar, como que você imagina que se conseguiria, de alguma forma, ter a palavra certa não é garantia, mas de alguma forma ter um suporte administrativo para que isso aconteça, sem que seja uma regulamentação, sem que seja um decreto. Porque eu acho que a ideia é boa. Eu comprei, sim, acho que pode, como concordo com você, é um pouco mais trabalhoso, mas faz sentido, faz todo sentido. Agora, como que a gente consegue colocar isso num escopo jurídico, ou seja, num escopo em que isso seja ou não seja jurídico, mas uma determinação administrativa, ou seja, para que isso seja parte de uma jornada mesmo. Né? Bom, então o medicamento vai ser distribuído dessa forma, o CONAS vai assumir aqui, enfim, a política tal, enfim, como você vê isso sendo possível sem uma política centralizada, ou seja, sem que haja uma determinação? Vou pegar um exemplo que talvez não seja o melhor, mas só porque foi uma iniciativa da qual até, em parte, você participou, apesar de ter vindo antes, que era o grupo de trabalho. Quer dizer, o grupo de trabalho do Ministério da Saúde foi criado para desenvolver uma política para isso. Né?
não se chegou a uma conclusão. Ou se chegou a uma conclusão, não se colocou em prática, né? Você acha que o fruto de um grupo de trabalho como esse, ou algo similar, poderia, de alguma forma, normatizar ou criar uma ação administrativa para que essa ideia da distribuição estadual pelos coronais funcionasse melhor? Eu estou pensando só para não ser uma coisa, para ser uma coisa amarrada, ou seja, para que uma ordem, né, na verdade. Não sei se eu viajei demais. Eu não sei se aqui a Priscila quer fazer algum comentário antes sobre essa proposta e qual é o pensamento dela, assim, pensando se isso fragmentaria muito. É claro que isso vai dar muito trabalho, óbvio, mas Sim, se faz sentido. Um dos objetivos das lives como essa é a gente acreditar no mundo ideal, né? E quando a gente pensa no mundo ideal, por exemplo, um dos grandes desafios que a gente tem hoje na dispensação dos medicamentos biológicos está ligado à compra e o gerenciamento das unidades de alto custo, né? Por exemplo, a gente olha isso como comentários como esse que eu vou espelhar aqui na tela, né? A demora na distribuição na farmácia de alto custo biológicos prejudica muito o nosso tratamento. E o que a gente termina avaliando? Isso como vida real. Por exemplo, a tomada de decisão do caso do etanercept, naquele momento ela teve uma visão, mas quando a gente olha para ela hoje, nós já tivemos pacientes que receberam uma marca do etanercept e, de repente, em menos de 6 meses, eles receberam uma outra marca. E no meio do caminho, a gente teve um período de desabastecimento da tecnologia. E aí a gente volta à reflexão. A entrada dos biosimilares, ela não veio para trazer economia, para aumentar o acesso. E quais são as nossas barreiras? De que forma que a gente pode ajudar o gestor, desde o gestor estadual ao gestor centralizado, como diminuir essas barreiras para o paciente? Porque uma dose atrasada, 2 doses, mas às vezes 3 meses de atraso, isso já aconteceu, né? No caso de rituximab, no caso de etanercept, adalimumab, esse ano são medicamentos que já perderam patente, que já tem PDPs, enfim, que já tem toda uma outra disponibilidade de acesso, mas os pacientes continuam enfrentando dificuldades de regularidade no fornecimento, né? Eu acho que, por exemplo, uma das coisas que foi discutido muito no grupo de trabalho do Ministério foi a questão da gestão da assistência farmacêutica. A gente tem vários Brasis dentro da assistência farmacêutica. Então, a gente tem unidades e estados que têm uma estrutura muito bem organizada e a gente tem outros estados que aquela estrutura não é tão bem organizada. E aí, a gente começa a avaliar a evidência do que o paciente traz para a nossa organização de pacientes, para a gente conseguir entender a jornada do medicamento. Porque, às vezes, a gente checa com o Ministério da Saúde e aí a gente termina, nós como representantes de pacientes, a gente termina levando muitas vezes o nome chato, né, que a galera quando vê o nosso e-mail já surta, porque a gente realmente está trazendo a dificuldade que os pacientes nos trazem todos os dias, e aí o paciente fala, olha, eu moro no Cabo Bró e há 3 meses não tenho tal medicamento. E aí a gente tenta conversar com a unidade de alto custo de onde o paciente está dizendo que não tem, e a secretaria daquele estado, e por último o Ministério, porque o Ministério a gente consegue acompanhar os processos, as compras pelo Diário Oficial da União, então a gente sabe quando comprou, mas aí como que esse medicamento chega até os estados, e quando chega aos estados, como que ele chega até a unidade dispensadora, né? A gente já aconteceu de, em um mesmo estado, um medicamento biológico chegar naquele estado, em cidades XXX tinha, e na XPTO não tinha, e demorou muitas semanas para ter. Então, a gente termina, um dos casos, por exemplo, foi muito engraçado, que foi uma informação do segurança. O segurança falou para o paciente, o que acontece é que quando o remédio fica lá na cidade, mas uma vez por mês, a farmacêutica daqui tem que mandar o carro ir buscar. Mas, às vezes, o medicamento chega fora daquela uma vez por mês que a farmacêutica mandou buscar e ela não orientou a retirada do medicamento fora daquele prazo que ela tem como dentro da sua logística. E aí houve um atraso de 1 mês para que aquela tecnologia chegasse até a unidade, e aí a gente conseguiu entrar em contato com a farmácia, e a farmacêutica falou, olha, eu vou solicitar, então, uma retirada fora do calendário.
e aí retirou o medicamento e regularizou para aquela quantidade de pacientes daquela região, daquela regional de saúde. Então, eu acho que a gente termina, doutor Denizar, entrando muito nessa questão que os processos precisam se conversar, né? Eles precisam estar integrados, e até, vamos falar do mundo adequado, aquele mundo do nosso sonho, seria uma assistência farmacêutica unificada, que seguisse uma mesma diretriz de logística, de gerenciamento mesmo. E assim, nós temos projetos muito bonitos que aconteceram no SUS, por iniciativas de funcionários do SUS, e um deles foi a linha de cuidado para artrite reumatoide na assistência farmacêutica. Foi uma gestão que, quando o doutor estava na secretaria, ela estava acontecendo também, uma gestão da doutora Sandra, do DAF, e que contou com um voluntariado de diversos profissionais do SUS. E importante lembrar que foram profissionais do SUS farmacêuticos que não estavam recebendo para implementar a linha de cuidado, mas que eles se dedicaram, e foi um projeto incrível, mas que, infelizmente, ele não teve continuidade, né? E aí a gente pensa, aquele formato da linha de cuidado farmacêutico, ele seria o nosso sonho de implementação para todos os estados e todas as unidades, porque muitas vezes o paciente recebe o medicamento, ele não sabe do que está recebendo. Um dos comentários que o doutor Denizar fez, e o do Tiago também colocou, é a questão da diferença do paciente de doenças imunomediadas para os pacientes da oncologia. E essa diferença está basicamente em receber o medicamento e trazer para casa. Porque quando o paciente da oncologia vai receber o medicamento, quase sempre é uma unidade infusional. Então, ele vai na casinha de quimioterapia e recebe o remédio. Nós, de doenças imunomediadas, trazemos o remédio para nossa casa. Que esse é um outro ponto de economia em saúde que a gente discute muito. Porque nós que usamos medicamento biológico, eu uso medicamento biológico, eu sou paciente de artrite reumatoide, a gente vive refém da companhia de energia elétrica e da geladeira. Então, você tem que criar um sistema na sua família de vigilância. Caiu a luz, o vizinho avisa, aí a chave de casa tem que ter com várias pessoas para alguém vir aqui resgatar o seu remédio, vai viajar, o remédio também tem que mudar de casa, que nem cachorrinho, né? A gente não deixa o cachorrinho sozinho, a gente tem que levar o nosso cachorrinho para casa do vizinho, da mãe, do parente, para cuidar do remédio. Então, a gente termina vivendo isso, e infelizmente a gente tem muita perca com isso, porque os pacientes, quando cai a luz, eles colocam o remédio lá no congelador, porque é mais geladinho, e aí a energia volta, o medicamento continua lá. Então, 2 dias depois ele lembra, esqueci, o medicamento já congelou, descongelou, enfim. E a gente tem uma perda nessa cadeia, que seria muito importante, porque a gente tem que falar de economia dos recursos do SUS, né? E toda a cadeia de dispensação, de armazenamento, transporte e aplicação, ela deveria ser parte de uma linha de cuidado que fosse igual para todo o Brasil. Isso é muito importante, e eu acho que, assim, os profissionais do SUS são incríveis, e a gente tem grandes exemplos de assistência farmacêutica dos estados que podem contribuir com a gestão do Ministério para a gente chegar a esse grande sonho, que é uma assistência farmacêutica que valorize o cuidado farmacêutico, que valorize o papel do farmacêutico. Infelizmente, dos nossos pacientes, a maioria deles nunca estiveram conversando e sendo atendido com um farmacêutico. Ele usa medicamento biológico há 10 anos e ele nunca teve uma consulta com um farmacêutico. Então, ele não sabe muitas coisas que, às vezes, eles terminam quase sempre aprendendo na internet, com os conteúdos gerados pelas organizações de pacientes. Priscila tocou num ponto importante, que é a aquisição e logística, distribuição. Eu vou começar de trás para frente. Quando o medicamento está lá o Ministério hoje tem um almoxarifado que é coisa de primeiro mundo lá em Guarulhos. Cadeia fria. E o DELOG, que tem uma diretoria de logística que pertence à Secretaria Executiva do Ministério, é muito competente, tanto que eu vivi isso, inclusive, na época da aquisição do Nurcinecena, né, o Spiasa, que a gente, pelo alto custo, era entrega just in time. O doente pedia a entrega em 48 horas, o DELOG conseguia colocar em qualquer lugar do Brasil. O problema, aqui levantando algumas questões que eu vivenciei, há várias etapas no processo, desde a aquisição até a entrega, que fogem à governança do próprio Ministério da Saúde. Exemplo, tem um pregão entre uma empresa A e B. A ganhou, B judicializa para tudo. Para tudo. Você não consegue tocar e está parado. Imagina um processo que você, para comprar no Ministério, 6 meses antes você já começou o processo, porque o processo é burocratizado, tudo. Então, qualquer
qualquer falha, qualquer gargalo nisso, compromete a efetividade de chegar lá. Quando chega lá, existe a questão que você já, com muita pertinência também, já comentou. Tem estados mais organizados, outros com menor capacidade disso, inclusive até de recebimento, porque tem estados que eu me recordo disso, eu estou avisando que estou querendo entregar, o estado não pode receber, porque não tinha no seu almoxarifado capacidade de receber aquilo. Então, existe essa dificuldade, muitas vezes, você também fornecer para os estados. Como é que a gente lida com isso? Isso é uma realidade do Brasil. O Brasil é muito desigual. A gente tem que tratar desiguais de forma desigual. Como é que a gente pode fazer isso? Naqueles estados que têm mais autonomia, e a gente já sabe quais são eles, com uma estrutura de assistência farmacêutica muito robusta, com um modelo de... Inclusive, porque é o estado que é responsável para fazer a distribuição para os municípios, isso é uma delegação dos estados, a gente sabe que isso vai fluir bem. Naqueles onde há uma carência, seja de recursos humanos, de infraestrutura, o Ministério tem que ajudar, não tem jeito. Tem que colocar, inclusive porque o Ministério, na maioria dos estados, ele tem uma unidade do Ministério da Saúde nos estados, que pode, de alguma forma, pegar esse exemplo que você citou, que é um exemplo exitoso da linha de cuidado, tem que trabalhar com linha de cuidado, é isso aí. Como é que a gente define a jornada do paciente para poder, minimamente, atender e evitar essas descontinuidades do tratamento? A gente não pode admitir que um doente em terapia biológica perca, porque muitas vezes você está perdendo todo o legado que o paciente adquiriu na continuidade do tratamento dele. Existem formas de você lidar, eu acredito, e aí um ponto importante, Priscila, você comentou muito bem, mas se o Ministério não tem aquela economia que ele disse no início da formulação da política, por que essa política? Eu vou dar um exemplo desse. A pandemia nos mostrou o seguinte: ficar dependente de IFA da Índia e insumo da China, o mundo inteiro ficou dependente. E todo mundo teve problemas de abastecimento. Nós tivemos muito problemas de abastecimento, de EPI, de testes, de reagentes para teste. Isso foi o mundo inteiro, porque chegou um momento que você tinha um avião para decolar da China com insumos, o americano foi lá e bancou mais e parou tudo. Isso, de alguma forma, despertou, eu acho que na comunidade, de uma maneira geral, que milita na área de saúde, que a gente tem que ter algum grau de autonomia para isso. Isso é um insumo de primeira grandeza, de primeira necessidade. Os insumos medicamentosos para a área de saúde, terapia da parte de sangue e hemoderivados, isso é uma questão estratégica. Basta ter uma guerra nos Estados Unidos que ele suspende todo o fornecimento de hemoderivados, e o mundo para por isso também. Então, isso mostrou que uma política que não é só o preço, é a transferência do conhecimento, é a capacidade de você fomentar uma indústria local. Eu penso que, nesse aspecto, você tem que avançar até o momento que você possa ter estruturas locais que produzam, inclusive, que possam ter inovação radical, com medicamentos de biológicos de referência. A exemplo do que a gente conseguiu avançar de vacina. O Brasil tem 2, 3 grandes polos públicos de produção de vacina que garantem uma autonomia importante, principalmente num momento como esse. Então, eu acho que não é simples, eu concordo com você, o mundo ideal era o Ministério da Saúde definiu a política, vamos entregar aqui, vai fluir bem o fluxo do paciente, mas a gente sabe que não vai acontecer desse jeito, diante de algumas questões, algumas heranças que a gente tem, e, a meu ver, isso tem que ser construído regionalmente para que a gente possa avançar. E eu tenho, pelo menos, um sentimento que o Ministério vai ser muito alinhado com isso. Voltando à pergunta do Ricardo, como fazer isso? Isso é infralegal. Você vai lá, define a nota técnica, cria a política, muito em harmonia. O Ministério sempre teve um relacionamento muito bom com as assistências farmacêuticas do Estado. Porque não tem jeito. O Ministério da Saúde não é o provedor do cuidado, ele é o formulador da política. O cuidado acontece em mais de 90% com estados e municípios. É onde efetivamente se dá o delivery, né? Não tem jeito. O Ministério da Saúde, salvo em algumas regiões, como no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, você tem hospitais federais, o resto é estados e municípios. Então, eu penso que a gente tem muitos desafios e talvez a saída seja essa costura para exatamente colocar esse modelo que você falou, dessa linha de cuidado do paciente,
identificando isso estado a estado, como fazer isso e, de alguma maneira, reportar para o Ministério, olha, o estado assim vai funcionar dessa forma, para que a gente encontre um ponto de equilíbrio para que o paciente seja favorecido disso. O paciente tem que ser favorecido, ele tem que se beneficiar da quantidade do tratamento com qualidade e eficácia e segurança. Seu áudio. Desculpa. Ricardo. Você acha, Denizar, então, que o caminho é o CONAS, ou seja, o ponto focal de discussão propositivo poderia ser o CONAS? CONAS com o DAF. Citou a Sandra. A Sandra é uma pessoa, uma técnica fantástica, comprometida, sabe? A turma da ciência farmacêutica é não só de qualidade técnica e de comprometimento, uma coisa absurda. Ministério da Saúde, você vai 11 horas da noite, tem gente lá dentro ainda trabalhando. É porque a gente fica com aquele estigma, o funcionário público tem a estabilidade. A turma, sabe, está muito comprometido. O SUS é uma religião. O SUS é uma religião. As pessoas realmente introjetaram isso, dizer a gente tem que fazer o melhor dessa política. É a maior política de inclusão social desse país, e a gente tem que valorizar muito isso. Bacana ouvir isso, né? Eu fiquei... Você me permite, à vontade, fazer uma pergunta também? Está aberto. Nessa linha de sugestão que vocês apresentaram, né, de regionalizar, eu fico aqui pensando em algumas propostas, assim, práticas, ações bem específicas. E eu sempre acho que para essas questões complexas, a gente precisa talvez prototipar, acertar, errar, melhorar. A gente precisa fazer protótipos, a gente precisa talvez fazer alguns projetos pilotos, né? Você acha, Denizar, que poderia ser alguma coisa envolvendo a CIT, por exemplo, a Comissão Intergestores Tripartite, né, que é uma instância realmente, inclusive de definição de resoluções, né, que comprometendo União, estados e municípios, e pensar, considerando toda essa diferença regional que existe, em modelos semelhantes ao que a gente tem visto aí na pandemia, né, que cidades que estão na fase amarela, cidades que estão na fase vermelha. Depois a gente pode ter regiões de saúde, porque eu acho que a gente vai ter que olhar em regiões de saúde, não só estados, né? Dentro de estados você tem macro-regiões de saúde completamente diferentes de outras, mas talvez macro-regiões que estejam mais bem estruturadas, elas entrariam, sei lá, que nem numa fase amarela, outras numa laranja, outras numa vermelha, e a partir daí você tenta criar logísticas que sejam compatíveis com a infraestrutura, capacidade, enfim, e expertise, né? A partir daí você cria talvez uma inteligência, e eu acho que inevitavelmente você vai ter que também ter uma inteligência informacional em tudo isso, né? Voltando ao tema específico da intercambiariedade, para saber se você está sendo inteligente na gestão desses produtos, né? E não expondo eventualmente pessoas a risco, né? Em situações que não são desejáveis. É isso aí, eu acho que você deu um bom exemplo do que aconteceu na pandemia, né? Você teve uma heterogeneidade muito grande, você teve o São Paulo iniciando com todo o estresse. São Paulo é um país, né? São Paulo tem toda a pujança e enfrentou bem essa questão específica na pandemia, no Covid, que a grande preocupação era o colapso do sistema de saúde, né? O achatamento da curva nada mais é do que você postergar para não colapsar o sistema. Dá o exemplo de que em algumas cidades isso aconteceu, infelizmente. Você sabe que, eu me lembro bem das palavras do ministro Mandetta, o doente não pode morrer por desassistência, isso é inaceitável. Você sabe, todos já tinham uma dimensão da gravidade, mas você não pode permitir que o sistema não atenda as pessoas, principalmente numa demanda de terapia intensiva, enfim. Então, tratar essa forma... O Canadá tem um modelo muito interessante, Tiago, porque ele trabalha com as províncias, elas têm muita autonomia nessa questão, entendeu? Você tem uma instância que seria federal lá, né, que define, olha, vai incorporar X, Y, Z, mas cabe, inclusive, às próprias províncias uma definição disso e do modelo operacional propriamente dito.
Eu acho que o Brasil, diante, e é o que você falou, não é estado, são regiões. Você tem regiões fronteiriças que o estado do Paraná está sendo tratado em São Paulo, e assim por diante. Tem que ter esse dimensionamento. Não é simples, né? O sistema de saúde, ele tem, cada vez ele aumenta a complexidade, porque ele está lidando com tecnologias mais sofisticadas, com toda a preocupação em termos de logística, de cadeia fria, como a própria Priscila já comentou, especificamente dessa terapia que exige um cuidado maior. Mas o que eu vejo hoje, assim, para sinalizar, para dar um ponto de otimismo, é uma disposição dos técnicos, sejam os estados, seja o Ministério da Saúde, querendo resolver isso, porque sabe que tem que resolver isso. Tem gente qualificada, comprometida, querendo avançar. É uma oportunidade de mostrar propostas que sejam execuíveis. E tem, mais uma vez, foi a palavra do Tiago, se você não tem os atores que participam disso, comprometidos, alinhados, com incentivos que façam sentido, você não vai conseguir avançar. Eu acho que essa é uma oportunidade de levar um plano que possa ser... Eu acho que certamente o CONAS vai ter uma disposição para poder avançar nesse sentido. Excelente. Priscila, quer fazer alguma observação? Eu acho que, como o Tiago falou, por exemplo, e quando a gente pensa na questão de resolver a questão da assistência farmacêutica a nível dos estados, a gente tem dentro do SUS vários exemplos que poderiam ser replicados, e eu acho que isso é uma discussão que a gente tem que provocar com os secretários, de olhar para aquele estado que consegue gerenciar isso melhor e trocar essa experiência, né? Eu penso que de verdade, assim, o SUS, ele é o patrimônio do nosso país, e os funcionários do SUS, eles são grandes guerreiros, porque muitas vezes eles estão ali sofrendo tanto quanto os pacientes, porque sofrem pela infraestrutura, sofrem pela dificuldade que eles estão vendo todos os dias, mas sofrem porque eles não conseguem, muitas vezes, organizar essa questão da assistência farmacêutica. Infelizmente, a gente tem vários pontos que precisavam ser melhorados, e eu acho que a pandemia trouxe para a gente essa experiência, principalmente de trocar a experiência com outros estados, ver onde aquele estado acertou, aquela gestão conseguiu gerenciar melhor aquele tema, então vamos aprender com ele. E a assistência farmacêutica, a gente precisa disso, de olhar para os estados que conseguem gerenciar de uma forma mais organizada e trocar como que ele pode melhorar. Mas a gente precisa também fortalecer a importância e a relevância do papel do farmacêutico nessa jornada, né? A gente não pode ter mais farmacêutico contando caixinha de remédio. A gente tem que ter farmacêutico na linha de assistência ao paciente, porque se a gente não tiver isso, nós não vamos conseguir jamais falar de farmacoeconomia. Porque se você pega um paciente que usa imunobiológico para doença imunomediada, em 6 meses de tratamento, todo paciente tem uma sobra de remédio em casa. E como ele traz esse remédio para casa, ele não poderia estar retirando novas caixas se ele ainda tem, porque para outros pacientes pode ser que falte. Então, essa questão de organização do componente ali dentro das unidades, ela é papel do farmacêutico, a gente precisa colocar o farmacêutico na linha de frente, dando assistência ao paciente, educando o paciente para o autocuidado e também para a economia do sistema de saúde. Enquanto a gente continuar só batendo no preço do medicamento, a gente não vai conseguir fechar a nossa conta, né? A gente precisa olhar a assistência e fortalecer o papel do farmacêutico no SUS. Excelente. Bom, pessoal, olha só, a gente já se aproximou da nossa hora, a ideia era que fosse o debate de 1 hora, até para não cansar. Eu tenho certeza que se lá para frente eu convidar o doutor Denizar, ele vai participar de novo. Te comprometi aqui, hein, Denizar? Prazer. Então eu queria, na verdade, agradecer a vocês, deixar que cada um de vocês possa dar uma palavra final, e eu encerro depois a transmissão, já agradecendo a participação de todos. Vou começar com a Priscila, então, fazer a contagem. Então, vamos lá. Eu acho que o tema da nossa live hoje é desafios de acesso aos medicamentos biológicos, as questões da intercambiabilidade, e a gente não tem como falar de desafio de acesso sem a gente falar dos desafios que está ali na ponta, né? E a gente traz a reflexão aos pacientes
para saírem da vítima, né? Se está faltando remédio, se está com uma dificuldade naquela unidade da farmácia de alto custo, procure a gestão do SUS. Muitas vezes aquele problema que está naquela unidade, às vezes não chega lá na gestão, demora para chegar. A gente precisa facilitar isso, né? E reclamar da forma correta, de uma forma construtiva, saber identificar o que está acontecendo e conversar com a gestão do SUS. A gente tem uma experiência bem grande que nunca falam não, vão sempre nos ouvir, né? Então, se está faltando, tem algum problema naquela região, naquele estado, naquela cidade, procure conhecer o farmacêutico da unidade. A gente fala muito isso na nossa jornada todos os dias. Você já falou com o farmacêutico? Você conhece o farmacêutico da sua unidade? E aí a gente leva o paciente a entender que a farmácia de alto custo é muito mais do que a atendente que te entrega o remédio. Existe um farmacêutico ali e a gente precisa levar a nossa demanda, o que está acontecendo na vida real, para a gestão e tentar ajudar o SUS a nos ajudar também, porque muitas vezes a gente termina entrando no papel de vítima, somos pacientes, estamos sofrendo, estamos sem remédio, e aí a gente fica naquele sofrimento, mas a gente não tem o ativismo, né? E muitas vezes a gente pode ser o chato da gestão, mas a gente precisa conversar com a gestão para conseguir entender o que está sofrendo o paciente e como que a gente pode procurar recursos dentro do SUS para melhorar essa assistência. A assistência farmacêutica, ela é uma riqueza enorme do nosso país. A gente sabe que tem países que não têm essa disponibilidade de fornecimento de medicamento, e o paciente precisa ajudar o gestor a melhorar esse sistema, né? Eu acho que o nosso grande desafio está em levar os pacientes a conversar mais com a gestão e procurar estratégias que possam melhorar os desafios enfrentados para a regularidade do acesso, né? A manutenção e regularidade do acesso é um grande desafio dos medicamentos biológicos no nosso país. Excelente, Priscila, obrigado. Agora eu vou passar para o Tiago, vou terminar depois do Obrigado, Ricardo. Obrigado, Pri, Denizar. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que eu vou só concluir, né, pegando um pouco esse gancho da Pri, do paciente ativo. Acho que a importância do paciente ativo inclusive, para poupar o paciente que não é ativo, porque a gente sabe que vão ter aqueles pacientes, cara, que ele não tem mais força para nada, assim, ele só quer sobreviver. E para esse paciente, e aí eu acho que é um papel, talvez, das organizações, de poder olhar o modelo regulatório para a gente ter uma regulação. Eu não falo só regulação, quando eu falo regulação, não é só Anvisa, é em todo o fluxo, né, de acesso. A gente precisa ter uma regulação que funcione para que aquele paciente que não quer mais estresse para a vida dele, não quer mais desafio, não quer mais confusão, né, para que ele saiba que ele vai estar ali num sistema que está tudo bem, o sistema vai funcionar para ele, que ele pode confiar no sistema. Eu acho que a gente precisa ter isso sempre no horizonte. Um abraço aí para vocês, é sempre um prazer poder trocar essas ideias e aprender. Anotei muita coisa aqui, viu, para a gente poder discutir em um outro momento. Excelente, Thiago, muito obrigado. Bom, Denizar, deixa a palavra com você fazer essa finalização. Eu queria compartilhar com vocês essa experiência no Ministério. Para mim, eu sou uma pessoa egressa da academia, da Universidade Pública, onde eu voltei, novamente estou atuando em ensino, pesquisa, mas a experiência de 1 ano e meio no Ministério foi certamente a experiência mais impactante da minha vida, profissional e pessoal. Todos os sentidos, pelo desafio, pela responsabilidade e principalmente por conhecer as pessoas que militam no Ministério da Saúde, pela qualidade técnica e comprometimento. Mas eu saí com uma percepção: se nós, como sociedade, não atuarmos para reformar o Estado brasileiro, a gestão pública, a gente não vai conseguir entregar com a eficiência necessária. Até coincidentemente, hoje eu recebi um livro, não estou fazendo propaganda de livro não, mas recebi um livro que vai, hoje, eu estou começando a ler o primeiro capítulo, Reforma do Estado Brasileiro. Livro escrito por pessoas brilhantes. Nós, como sociedade, nós temos que pensar nos caminhos, apoiando o legislativo, o executivo, nós temos que criar, e a sociedade civil é que tem que levar isso adiante. Qual é a forma da gente melhorar a eficiência da gestão pública para que a gente possa cada vez atender melhor as pessoas de forma eficiente, em termos de racionalidade do uso do recurso. Se a gente não tirar as amarras que existem hoje no serviço público, não adianta você ter o melhor gestor do outro lado, porque as coisas não acontecem.
Então, isso, para mim, talvez seja a minha maior missão hoje, como alguém que está na academia, é avançar e apoiar e realmente me comprometer com a reforma do Estado. Muito obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês. Excelente, Denizar, muito obrigado. Queria agradecer a cada um de vocês pela participação, a todos que participaram enviando perguntas, participaram ainda que como audiência. Foi realmente muito produtivo, essa era a ideia. A gente sai dessa conversa aqui com várias ideias, e essas ideias não podem morrer. Eu acho que o nosso trabalho agora, né, Priscila, Tiago e todos que participam, né, desses trabalhos com associações de pacientes, que a gente possa colocar isso no papel, as ideias, discutir e buscar efetivamente uma ação em relação a isso, discutir bastante, assim, exaustivamente o que pode ser feito para que a gente possa buscar o melhor caminho para que o paciente seja melhor assistido, né? Valorizando o SUS, né? Eu concordo, um ativo que a gente tem no Brasil, é o maior sistema de saúde público do mundo, é um orgulho para a gente ter o SUS. E, bom, então, finalizando aqui, nós temos muito que discutir ainda, nós temos muito que nos preparar para essa discussão e buscar caminhos, né? Não adianta a gente também ficar só discutindo, porque ano que vem a gente vai tomar um café junto e vai discutir a mesma coisa. Isso não está fora de questão. Então a gente tem que partir para uma ação mesmo. Eu queria encerrar essa live também agradecendo mais uma vez a participação de todos, agradecendo também a oportunidade e a ajuda da ABV da Janssen, o apoio da BioRede, em nome do ClapBio. E eu queria deixar uma última mensagem que é singela, que não tem a ver com medicamentos biológicos, ainda que tenha a ver com vida. Não deixem de usar isso aqui, gente. Isso é importante. Muita gente não pode, muita gente tem que ir na rua, tem que trabalhar, a gente está voltando, a nossa cabeça precisa que a gente volte a parte da nossa rotina, o que é possível. Alguns podem, porque outros não podem por questão de saúde, enfim. Mas o fato é que a gente tem que fazer o mínimo para cuidar da gente. Isso vai ajudar bastante. Não é besteira, não é demagogia. Usa máscara. Eu uso o tempo inteiro, minhas filhas usam, a minha esposa usa. Se eu estiver aqui na rua, eu uso uma máscara. Então, a gente tem que cuidar da gente mesmo. E eu fazendo isso, eu estou cuidando de mim. Então, boa noite para vocês. Até a próxima. Quem não pôde ver o vídeo, quiser indicar, ele vai estar disponível nas plataformas do ClapBio e da BioRede. E aqui eu deixo encerrado a primeira de muitas conversas que nós vamos ter ainda ao longo desses próximos 2 meses. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Muito obrigado. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.